Quando a gente pensa em energia solar, a primeira imagem que vem à cabeça são aqueles painéis brilhando no telhado, não é? Mas, pois é, tem uma parte do sistema que é crucial, uma escolha que a maioria das pessoas nem sabe que precisa fazer. Hoje a gente vai falar do cérebro por trás de tudo isso. E olha, essa decisão, ela faz toda a diferença. Para a gente entender por que isso importa tanto, vamos começar com uma coisa bem básica. Sistemas solares tradicionais trabalham com uma voltagem muito, mas muito alta. E onde tem voltagem alta, tem o risco disso aí que está na imagem, um arco elétrico. Pensa num raio, só que miniatura. E é um perigo enorme. E isso já levanta uma questão fundamental. Energia solar é limpa, é incrível, todo mundo concorda. Mas será que ela é sempre segura? A gente está olhando pro lado certo da história? A resposta para isso, olha, pode surpreender muita gente. Então, olha só o nosso caminho hoje. A gente vai mergulhar nesses perigos ocultos da energia solar. Depois, vamos colocar os dois cérebros do sistema para um confronto direto. Vamos analisar a segurança, o desempenho sob pressão e, claro, o custo real de tudo isso. Para, no fim, a gente entender o que é, de fato, um futuro solar mais inteligente. Bom, vamos começar então pelo que mais importa, né? A segurança. Porque por trás daquela imagem bonita de energia limpa, existem riscos sim. Riscos que vêm justamente dessa alta voltagem e que todo mundo deveria conhecer antes de escolher um sistema. Pensa só num cenário. Um incêndio numa casa que tem painel solar. A primeira coisa que fazem é desligar a energia da rua, certo? Só que os painéis solares não desligam. Enquanto tiver luz do dia, eles continuam gerando eletricidade em alta voltagem lá em cima. O telhado vira literalmente um campo minado elétrico para quem está tentando apagar o fogo. É um risco gigantesco para os bombeiros. Lembra daquela imagem do raiozinho? Pois é, o nome técnico para isso é falha de arco, ou arc fault. Isso acontece quando a corrente, aquela de altíssima voltagem, escapa e salta entre dois fios que estão danificados ou mal instalados. O calor que isso gera é absurdo, tão intenso que é uma das principais causas de incêndio elétrico em sistemas assim. Ok? Para lidar com esse perigo todo, criaram um requisito de segurança chamado desligamento rápido, ou Rapid Shutdown. A lógica é bem simples. Em uma emergência, precisa existir um jeito de desligar a energia dos painéis lá no telhado. É para baixar a voltagem para um nível que seja seguro para os bombeiros poderem trabalhar sem risco. Certo. Então, como é que os sistemas solares resolvem esses desafios de segurança? É exatamente aqui que a nossa história dos dois cérebros começa. São duas tecnologias concorrentes, duas formas diferentes de gerenciar energia e a segurança. De um lado, a gente tem o inversor Streng, a tecnologia mais tradicional. Pensa nele como um cérebro único, central, que comanda todos os painéis de uma vez. Do outro lado, o microinversor. A ideia aqui é completamente diferente. Cada painel tem o seu próprio cérebro, pequenininho, instalado ali mesmo embaixo dele. Essa diferença de um cérebro central contra vários cérebros independentes é a chave de tudo. Beleza, agora que a gente conhece os dois competidores, vamos para o confronto. O primeiro round, e talvez o mais decisivo de todos, segurança. E aqui a diferença fica gritante. O sistema String funciona com uma voltagem altíssima lá no telhado, coisa de 600 até 1000 volts. Para tentar deixar isso seguro, ele precisa de um monte de equipamento extra. Agora, um microinversor, a história é outra. A voltagem que sai do painel é convertida ali mesmo e é super baixa, menos de 60 volts. Isso, por si só, já elimina o risco daquele arco elétrico perigoso. Ou seja, a segurança não é um acessório, ela já vem no próprio design do produto. Ok. Em segurança, parece que o jogo está bem definido. Mas e na geração de energia? Como esses sistemas lidam com o mundo real, sabe? Com a sombra de uma árvore, uma chaminé, uma folha que cai em cima do painel. Aí a coisa fica interessante. Vamos lá. Num cenário de laboratório, aquele dia perfeito, sol a pino, sem nenhuma sombra, os dois sistemas são praticamente iguais. Olha aí os números. A geração anual é quase a mesma. Esse é o nosso ponto de partida. Tá, mas a vida real não é um laboratório, né? Agora vem a pergunta que importa de verdade. E se apenas dois painéisinhos pegarem sombra? Uma sombra de leve, de uma árvore, por exemplo. O que acontece com a geração de energia do sistema inteiro? E olha aí o resultado. A queda no sistema é brutal. Uma perda de quase 17%. Por quê? Lembra que ele é um cérebro central? Se um painel com sombra produz menos, ele derruba a produção de todos os outros que estão ligados a ele. É o efeito do elo mais fraco.
Já com os microinversores, cada painel é independente. Se um pega sombra, só ele produz menos. Os outros continuam a todo vapor. A perda é muito menor, nesse caso, a metade. E bom, mais energia gerada significa mais dinheiro economizado. O que nos leva ao próximo ponto, o custo. Mas não vamos olhar só o preço da etiqueta na hora de comprar. Vamos falar do custo real, aquele que leva em conta a confiabilidade do sistema ao longo dos anos. E aqui vem a primeira grande surpresa para muita gente. Se a gente pegar um sistema de tamanho parecido, olha só o preço inicial do equipamento. O sistema com microinversores pode sair até mais em conta. Isso já quebra aquele mito de que o que é melhor tem que ser necessariamente mais caro. Mas o custo inicial é só o começo da conversa. Vamos falar de confiabilidade. Olha a diferença na taxa de falha. A do inversor string é mais de 10 vezes maior. E o que isso significa na prática? Significa que a chance daquele cérebro central pifar é muito maior. E quando ele pifa, o sistema inteiro para de funcionar. E aí vem a conta da visita técnica. E essa conta não é barata. Em média, uma visita técnica para resolver um problema desses custa uns R$ 900. Agora, pega esse valor e multiplica pela chance de falha, que é 10 vezes maior no sistema substream. De repente, aquele preço inicial que parecia bom, já não parece mais, né? Ok, então vamos juntar todas as peças. Segurança, desempenho no mundo real e o custo total ao longo do tempo. O que tudo isso nos diz? Qual é o veredito? Olha, os dados são bem claros. A tecnologia com microinversores se mostra, primeiro, muito mais segura, segundo, mais potente porque não sofre com o problema da sombra, terceiro, bem mais confiável e quarto, quando a gente junta tudo, acaba tendo um custo-benefício muito melhor. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A escolha do cérebro de um sistema solar não é só um detalhe técnico, é uma decisão fundamental sobre segurança, sobre desempenho e sobre o valor do investimento a longo prazo. Então, a pergunta que fica é, quando se trata da energia que alimenta a nossa vida, a escolha não deveria ser sempre a mais inteligente e, acima de tudo, a mais segura de todas?